Oi, pessoal! Como é que estão nas suas atividades? Está indo tudo bem? Espero que sim. Então, nós vamos agora dar início à unidade 2, que vai tratar justamente sobre o ciclo das políticas públicas, ok? Espero que vocês tenham realizado as outras atividades com ênfase. E aí nós vamos agora interligar algumas informações que nós já trabalhamos na unidade 1, ok? Como vocês observam aí no slide, nós temos dentro do ciclo, né, do ciclo da política pública, que a gente já até trabalhou na unidade 1, dos pontos iniciais seria justamente a agenda de políticas públicas. Lembram? Eu citei para vocês que essa agenda seria justamente as demandas iniciais que seriam geradas dentro da sociedade. Bem, então, dentro da formação da agenda de políticas públicas, nós temos como definição a agenda de políticas consiste em uma lista de prioridades inicialmente estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias e atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as questões de seu interesse. Ela também pode ser trabalhada, a agenda de políticas, como resultado de um processo pouco sistemático, extremamente competitivo, pelo qual se extrai do conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo aquelas questões que serão efetivamente tratadas. Pois bem, pessoal, então acho que está claro para vocês que essa agenda política consiste justamente nessas prioridades, né? O que está sendo prioridade hoje dentro do modelo atual de gestão do Brasil. Então, pela realidade de vocês já se depararam com várias situações, né, várias demandas políticas, né, e essas demandas precisam ser atendidas, né, e aí por isso que ele fala de competitividade, ele fala também que isso requer uma luta árdua, né, porque até fazer com que a sua demanda entre dentro de uma agenda política, isso demanda um certo tempo, e ele é árduo justamente porque requer de você uma persistência em discussão e mobilização de pessoas dentro da sociedade para tratar isso. Bem, mas no próximo slide, como vocês estão observando aí, a agenda pública ela traz também algumas outras características que aí eu já reforço com vocês, né, que é um pouco sistemático, e aí vocês viram dentro daquele ciclo, né, da política, né, muitas vezes eles perpassam alguns pontos, ele não tem um ponto inicial. Ele também é feito, né, é caracterizado pelo aspecto competitivo, né, já que a competição ocorre pelos atores sociais e políticos que manifestam interesse em pautas da agenda de políticas públicas. Isso é bem presente no nosso dia a dia, né, na discussão dos nossos representantes legais dentro dos parlamentos, dentro das câmeras, né, de vereadores e de deputados. A gente tem a agenda sistêmica, que são demandas que afetam toda a sociedade, que também engloba problemas que envolvem diversos cenários, como ambiente, educação e saúde. E aí são agendas que estão em pauta, né, corriqueiramente, né, e que tem bandeiras sempre erguidas em vários partidos políticos. Bem, e a gente tem a agenda governamental e a agenda de decisão. A agenda governamental ela trata de assuntos de interesse do governo que podem não ser de interesse da maioria, sendo sempre gerador de polêmicas. Então vocês já perceberam, né, dentro da vivência de vida de vocês, que alguns políticos defendem certas políticas públicas que são polêmicas, e aí isso requer uma discussão dentro da sociedade, ou até mesmo entre os pares governamentais para saber se aquela política pública é mais efetiva ou não, ou se é uma prioridade ou não dentro da sociedade. Já a agenda de decisão justamente compreende a lista de problemas a serem objeto de deliberação no curto e médio prazo. Então são problemas emergenciais, né, que geralmente estão envolvidos com problemas pontuais, né, dentro da sociedade. É uma agenda que não leva necessariamente à formulação de novas políticas públicas, mas de decisões que precisam ser tomadas para acelerar políticas públicas dentro da sociedade. Isso fica bem claro para vocês, ok?
E aí, pessoal, o que poderia influenciar, né, qual a influência que os atores, né, políticos, né, que a gente viu, os atores da sociedade, têm sobre essas políticas públicas? Bem, então vocês vão observar que a influência desses atores na agenda, ela é realizada a partir de atores governamentais e não governamentais, né? E aí vocês lembram desses conceitos, né? Que são esses atores governamentais são aqueles que abrangem, né, o presidente, os burocratas, os funcionários de carreira. E os não governamentais são justamente aqueles grupos de pressão que vão justamente exercer forte influência ou se manifestar de forma com que essa política pública seja implementada o mais rápido possível, ok? E os atores visíveis e os invisíveis, né? Desculpa, pessoal. Tem os atores também com mudanças de tempo e espaço. Então, vocês vão observar que os atores com mudança de tempo e espaço são situações bem atípicas, onde grupos de pessoas que antes não manifestavam interesse dentro de pautados dentro do cenário governamental começam a requerer direitos ou fazer o levantamento de políticas públicas, ok? E aí a gente tem como exemplo aí os grupos dos religiosos, os cristãos, que estão envolvidos agora mais efetivamente dentro do cenário governamental, buscando também políticas públicas para o grupo específico deles, ok? E aí vocês vão ver aí no último item os atores visíveis e os invisíveis, né? Os visíveis são aqueles que recebem significativa atenção da imprensa e da população de forma geral, que aí vocês vão ver que são os presidentes, os governantes, né? Líderes partidários, e os invisíveis são justamente os que compreendem os burocratas de carreira, né? Os consultores especializados, os acadêmicos, né? Que podem estar gerando também influência, né, dentro dessa agenda política, né? A gente vai observar também como destaque, pessoal, dentro dessa discussão, a questão dessas demandas, né? E aí, as demandas da agenda, ok? Como elas são realizadas, né? Então, vocês vão observar aí que nós temos 3 tipos de demandas aí no slide, né? Demandas novas, demandas recorrentes e demandas reprimidas, né? As demandas novas são aquelas que resultam da mudança social ou tecnológica dentro da sociedade, do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas. Então, vocês vão ver também que são uma coisa que requer uma avaliação mais precisa, porque geralmente são problemas, né, que são gerados em situações bem atípicas. As demandas recorrentes são aquelas que expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos no passado e que estão sempre voltando a aparecer no debate político da agenda governamental. E aí vocês vão ver inúmeros demandas como a educação, saúde, moradia, que aí eu estou destacando esses 3 como exemplos clássicos, né? Mas vocês vão ver outros, né, como discussões, né, bem mais amplas para políticas públicas voltadas, às vezes, para grupos específicos voltados para a violência contra a mulher, né, grupos específicos dentro da população, ok? E aí a gente vai ter as demandas reprimidas, né, que correspondem a estados de coisa ou não decisões. E aí eu queria destacar para vocês, né, que esses estados de coisas é uma situação em que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos de pessoas e gerando insatisfação sem, entretanto, chegar à mobilização de algumas autoridades governamentais. E aí esses estados de coisas, né, como vocês vão ver lá no livro, eles têm um certo destaque na sua discussão, ok? E aí a gente vai estar observando isso, né? Dentro da sociedade nós vamos ter vários estados de coisas aí para ser tratados, né? Que aí em algum momento esses estados de coisas vão gerar uma demanda e essa demanda precisa vai entrar como uma demanda nova, né? Dentro da sociedade, ok? E aí dentro da demanda da agenda nós podemos destacar o que, pessoal? A sobrecarga de demandas, né? A falta de encaminhamentos aceitáveis ou estados de coisas, que são demandas também, mas que ainda não são reconhecidas pelo governo. E aí vocês vão observar que esses estados de coisas, eles vão requerer uma mobilização política, vai
ser gerada uma situação de crise, que aí vai dar maior ênfase àquele estado de coisa, e aí depois uma situação de oportunidade, no momento que está tendo uma greve, ou um momento onde está tendo uma situação de acordos políticos, que vai gerar com que aquele estado de coisas vire uma demanda reprimida, ok? E aí vocês vão ver aí que isso está bem claro para vocês, ok? E aí a partir dessa demanda reprimida ela vai entrar dentro de um ciclo, né? Que é dentro da formação da agenda da política pública. Bem, pessoal, aí vocês estão vendo uma figurinha que também tem no livro de vocês, né? Vocês podem estar observando posteriormente, se não tiver uma boa visualização, mas eu peço que vocês analisem agora junto com a discussão que eu vou fazer com vocês, ok? Que aí é um fluxograma, né, bem claro, né, que acho que é um resuminho daquilo que eu estou começando a falar com vocês nessa videoaula agora. A formação da agenda é justamente parte da sociedade, do sistema político. Ela vai gerar uma demanda, né? Essa demanda ela pode ser reconhecida como uma demanda reprimida. E aí essa aí vai ser reconhecida se é uma demanda reprimida em um estado de coisa ou uma não decisão, que no caso se não foi tomada nenhuma decisão em relação àquela demanda, ou se ela é uma demanda nova. Se ela é uma demanda nova, ela pode ser um problema político, ou se também ela é uma demanda, e se ela é recorrente, ela também pode gerar um problema político. E aí, se ela sendo um problema político, ela entra na agenda política governamental. Ok, pessoal? Então, ficou claro para vocês essa parte? Espero que sim, pessoal. E aí, a gente vai ter, pessoal, como uma discussão também aqui com vocês, e isso é um tema, tentei fazer esse fluxogramazinho para vocês aí também, isso não tem no livro, isso foi o que fiz para melhor entendimento de vocês, as arenas políticas e o comportamento dos atores. Então, vocês vão observar que existe uma demanda, né? Essa demanda vai gerar necessidades e aspirações. Lembrando que essas necessidades e aspirações às vezes vão partir de interesses de um grupo, né, específico. E aí, lembrando que essa necessidade ela vai gerar uma expectativa, suposições para resolução, né? E aí as expectativas ela tem vantagens e desvantagens que vão gerar a defesa desse interesse. E aí a gente pode destacar também, pessoal, quando as alternativas para solucionar um problema começam a ser formuladas, as aspirações dão origem a essas expectativas, né? E aí as expectativas são justamente os desejos, né, daquele grupo em que se tem uma solução daquele problema. E aí essas expectativas são suposições que os atores formulam sobre as consequências de cada alternativa e sobre os seus interesses também. A partir destas expectativas é que os atores se mobilizam defendendo o seu interesse, expresso em preferências, como já comentei com vocês na unidade 1. Aí todos esses atores possuem preferências, e uma preferência é a alternativa meio de solução para um problema que vai gerar um benefício para esse grupo de atores que vão estar ali envolvidos. Eu acho que espero que tenha ficado claro para vocês essa parte. E aí a gente vai partir agora justamente, pessoal, as arenas políticas e o comportamento dos atores, ok? Então, a gente vai observar que a gente vai ter, dentro dessas arenas políticas, as preferências que vão estar relacionadas com o custo-benefício. Então, as preferências elas dependem do cálculo de custo-benefício de cada uma das pessoas que estão envolvidas, né, desses atores que estão envolvidos ali. Esse cálculo de custo-benefício é o cálculo das perdas e ganhos ou das desvantagens e vantagens que cada ator atribui a cada meio proposto para solucionar um problema. Então, vocês vão ver que, como a gente já citou anteriormente, né, essas preferências podem gerar um aumento de custo, né, para aquele grupo ou aquela coletividade. Alternativas para preferências, né, que é o leque de opções. Eu também já falei para vocês, né, que essas alternativas elas são necessárias, né, dentro de uma discussão para tentar, né, amenizar até mesmo os conflitos, né. E as preferências geralmente não são restritas, elas costumam se apresentar como um leque, sendo ordenadas em uma sequência. Né? Às vezes eu prefiro a alternativa A, mas se A não for possível, então pode ser que eu gostaria que fosse adotada a alternativa C ou B. Então a gente também pode fazer essa associação.
E os issues, né, que são questões que interferem nas preferências. E como é que o que seria isso? Né? Seria um item ou um aspecto de uma decisão que afeta os interesses de vários desses atores. Né? Por esse motivo, esses issues, né, mobilizam as expectativas dos atores quanto aos resultados da política e tentam agilizar o conflito entre eles. Né? A gente vai dar um exemplo aqui da reforma agrária. Podemos identificar que alguns desses issues, né, como o conceito de terra improdutiva, ou seja, como definir que a terra é improdutiva, né? Então isso vai interferir na minha preferência, né, dentro da minha solução. Que critério poderá ser usado para declarar uma propriedade produtiva e assim considerá-la passível de desapropriação? Então são questões que interferem na preferência. Então, às vezes, querem fazer uma reforma agrária, por exemplo, e querem fazer um arrendamento de alguma fazenda e aí vão utilizar essa preferência por essa política pública sem essa análise precisa, ok? E aí vocês vão observar que essas arenas elas vão permear dentro da política pública com maior clareza, né? Aí a gente vai tentar aqui abordar com vocês também a arena política, né? Bem, aí a gente tem a arena política como definição, vocês vão vendo aí no slide, não são os espaços físicos, mas sim contextos sistêmicos interativos que configuram a dinâmica de atuação dos atores, definem as suas alianças e mobilizam o conflito entre eles a partir desses issues, né, dessas escolhas, das preferências, das expectativas, né, e da estrutura de oportunidade. E aí a gente vai ter a distribuição dessas arenas políticas em quatro categorias, né? A arena distributiva, né? Que trata questões gerais, como educação e saúde. A redistributiva, que fala de um lado ganha ou outro lado perde. As arenas regulatórias, que vão trazer justamente um espaço onde vai ser formulado regras para a utilização desses recursos, e as arenas constitucionais, né, estruturadora de políticas. A gente vai justamente tentar observar isso com maior clareza, ok? E aí a gente pode pegar aí como exemplo aí, citando as arenas constitucionais, né? Elas são formadas em torno das políticas que determinam as regras do jogo e com isso as condições gerais sobre as quais vêm sendo negociadas essas demais políticas, né? Aí a gente geralmente essa política constitucional ela é estruturadora e diz respeito à própria esfera da política e às suas instituições e faz referência à criação e modelagem de novas instituições dentro da sociedade. Então a gente vai observar que essas arenas elas vão estar presentes para justamente tentar discutir melhor as políticas públicas dentro da sociedade, ok? Bem, pessoal, agora, como vocês vão observar aí no slide, a gente vai ainda tratar da arena política, mas com enfoque mesmo das dinâmicas das relações, né, que são efetuadas dentro dessas arenas. Então, a gente observa que existem lutas, jogos e debates dentro dessas arenas, né? Essas lutas, elas correspondem justamente, como o nome bem define, né, são contextos de conflitos e confrontos principalmente entre as ideias, né, e entre os atores, né? Principalmente quando trata-se de uma arena redistributiva. Os jogos, né, que aí por sua vez são situações competitivas, nas quais a lógica é vencer o adversário em situação específica, sem eliminá-lo totalmente do processo, de tal maneira que ele possa vir a ser um aliado no momento posterior. E aí vocês vão ver brigas dentro do Congresso, né, jogos políticos, né, onde são atribuídos cargos, né, situações de recursos que são bem enfáticos essa parte dos jogos dentro dessas arenas políticas. E os debates, né, que aí pelo nome mesmo diz, né, seria justamente o momento onde os atores procuram convencer o outro das vantagens de seus pontos de vista e das suas propostas, de tal maneira que quem vence é aquele que se mostra capaz de mudar a opinião do adversário, né, e vice-versa. E a gente vai observar que aí a gente vai ter a negociação barganha como ponto, né, final dessas lutas, né? Após essa dinâmica dessas relações, nós vamos observar que vão ser realizadas negociações ou muitas vezes as barganhas, né, dentro da sociedade, que são bem comuns, né, principalmente entre
estados e governos, né, sobre o que seria dentro das implementações de políticas públicas, ok? Bem, dentro dos modelos de análise de processo de decisão política, nós vamos agora destacar dois modelos, né, como primordiais dentro da nossa discussão. Três modelos. O modelo da política racional, o modelo organizacional e o modelo da política burocrática. A gente comenta um pouquinho o modelo da política racional, né, que define claramente os seus objetivos, né, tentando identificar as soluções alternativas disponíveis e tentar avaliar as consequências de cada um. Então, vocês vão observar, dentro de uma decisão política, dentro de um processo de decisão política, ele vai justamente tentar fazer com que esse modelo, usando esse modelo, ele tenha uma maior racionalidade e faça uma escolha, né, vendo quais são as consequências mais vantajosas, né, para tentar ter um maior êxito dentro daquela política pública. Já o modelo organizacional é um tipo de análise que consegue escapar do problema da racionalidade absoluta, né, ou abstrata, e é uma das falhas do modelo anterior e fornece uma solução para o fato de que o governo e o Estado não são entendidas unitariamente ou monolíticas, né? O que quer dizer isso? A gente observa que dentro desse modelo organizacional, o Estado ele é autônomo e não permite negociação. Então, a gente vai observar que é diferente, né, do que a gente está discutindo até agora aqui. Já o modelo da política burocrática, ele rejeita o modelo racional, ele identifica o interesse dos atores e ele também faz o que é a formação de alianças, né? Que aí isso é importante também dentro de uma análise de um processo de decisão. E tem prejuízos para um ganho maior, né? Aí isso que a gente também observa isso dentro das políticas públicas, né? Então, esse modelo de política burocrática, embora ele não seja um nome apropriado, né, como a gente observa, mas é um modelo que rejeita a ideia da racionalidade linear e, em relação a uma política específica, reconhecendo que os interesses dos diversos atores frequentemente colocam linhas cruzadas entre diferentes políticas. E aí, esse modelo de análise dos processos, ele vai requerer do gestor um maior cuidado, né, para tentar identificar o que seria mais adequado para aquela política pública. Bem, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre implementação de políticas públicas, e aí é interessante que a gente traga uma definição para vocês dessa implementação, ok? Então, vamos ler aí o slide, certo? Então, na prática, a implementação pode ser compreendida como conjunto de decisões e ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores sobre determinada política pública, ok? Então, nós vamos observar que essa implementação, ela envolve também diversos atores e ela requer também uma atuação mais precisa dentro da ação governamental. E os itens para a implementação, quais são, pessoal? Aspectos do processo administrativo, né? Aí a gente vai citar aqui, né, a provisão de recursos no orçamento, que isso é inerente à maioria das políticas públicas, né? A formação de equipes, pessoas geralmente especializadas na área, que vão atuar com maior expertise na área, né? E também a formação de equipes dentro da implementação, monitoração e avaliação daquela política pública, elaboração de minutos de projetos de lei, né? Autorização de realização de concursos para a contratação de servidores, elaboração de editais para aquisição de bens ou contratação de serviços e envolvimento de diversas esferas, municipal, estadual e federal. E aí a gente vai observar que e aí vai depender da política pública, né, se ela foi gerada dentro de uma esfera municipal, só municipal, estadual, estado e municípios, e federal, todas as esferas como um todo, ok, pessoal? Então, a gente vai observar que esses itens são essenciais dentro de uma implementação de uma política pública, ok? E aí a gente vai observar aí, como vocês vão ver aí no próximo slide, as variáveis, né, que afetam a realização dos objetivos das políticas públicas, né? A tratabilidade do problema, né? Que consiste justamente no grau de facilidade para se lidar com esse problema devido a questões técnicas ou outras,
diversidade do comportamento do serviço prescrito, né, gerando uma alta complexidade, a capacidade de estruturar o processo de implementação, né, e aí a gente vai observar que é justamente a burocracia ou os mecanismos que foram gerados para fazer com que esses dispositivos, né, fazer com que os dispositivos legais da política sejam favoráveis a esse processo de implementação, né? A gente também tem o efeito de um conjunto de variáveis políticas no apoio aos objetivos, e aí a gente sabe que envolve, né, recursos humanos, né, de políticos, né, de atores sociais para que essa implementação seja feita mais rapidamente, ok? E aí a gente fez uma síntese aí, vocês estão observando aí no slide, 6 condições para o sucesso das políticas públicas, né? E aí a gente já está observando aí que aí a gente vai deixar um destaque para vocês justamente a legislação, né? Estrutura o processo para melhor desempenho melhor desempenho dos implementadores, né? E o apoio da sociedade na implementação, que isso também é muito importante. E a não realizar mudanças na prioridade dos objetivos devido a situações emergenciais. E aí eu destaquei 3 pontos, mas na leitura vocês podem estar observando os outros pontos com maior detalhe, ok? E aí esses pontos são essenciais, principalmente a participação social, porque elas podem também servir como monitoramento e avaliação dessas políticas públicas, ok, pessoal? Bem, no próximo slide, vocês vão estar observando a implementação e a continuação da formulação, né, dentro de um processo contínuo. E a implementação ela tem um conceito mais do modelo linear. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar bem, mas essa também é uma figura que vai estar lá dentro do material de vocês, né? Então vocês vão observar dentro desse modelo linear, nós vamos ter a agenda, né? A agenda ela vai ter uma decisão, né? Há uma decisão, não há uma decisão, e aí tendo uma decisão em cima dessa agenda do que foi proposto, dentro das alternativas, a gente vai ter uma implementação, né? Essa implementação ela pode justamente ser completa ou incompleta, ok, pessoal? Então, às vezes, a política pública ela é gerada uma decisão, mas às vezes essa decisão ela não gera a implementação completa do que foi proposto como alternativa, ok? E aí, para gerar o destaque aqui com vocês, a gente observa o quê? Que é o que a gente traz no próximo slide, ok? Seria justamente essas políticas públicas com essas características, né, que a gente observa dentro da avaliação e monitoramento de políticas públicas, né? Dentro das características, né, nós temos da avaliação formal, o julgamento, o processo sistemático, o índice sobre conteúdo, né, o problema e solução, estrutura e estratégias dos impactos que estão sendo gerados, né? Se é uma política, um programa ou um projeto, isso também é importante ressaltar dentro de uma avaliação formal, os critérios explícitos que estão sendo utilizados dentro dessa política pública e saber dentro da avaliação formal se contribui para o aperfeiçoamento, né? Então, que é o que a gente espera dentro dentro desse processo de avaliação dessa política pública. Bem, estamos quase terminando, pessoal, então vocês vão observar que a avaliação de políticas públicas ela tem algumas dimensões, né, que seriam a dimensão técnica e a dimensão valorativa, né? Sendo a dimensão técnica vai ser justamente utilizada para coletar informações, pesquisas avaliativas, informações para tomada de decisão. Então, como gestores, vocês têm papel primordial para tentar justamente implementar essas dimensões, né, dentro do serviço de vocês. E a dimensão valorativa, né, que seria o exame das informações e dos critérios específicos que foram utilizados dentro dessa política pública e dentro da avaliação dessa política pública, né? E aí vocês vão observar que essas dimensões elas vão estar voltadas principalmente para o aperfeiçoamento das políticas públicas e utilizadas como método de diagnóstico e análise dessa política pública.
Observamos agora também que dentro do monitoramento, a gente destaca um conceito, né, vocês podem estar lendo aí, né, que seria esse exame contínuo dos insumos e atividades, processos e produtos, né, efeitos ou impactos de uma intervenção com a finalidade de otimizar a sua gestão. E a gente observa que o monitoramento ele tem papel primordial nas políticas públicas justamente por ter uma ação contínua. A proposta dentro do ciclo político que ele seja pontuado em um momento, mas como a gente também falou que esse ciclo político ele perpassa, né, pontos em momentos diferentes, a gente recomenda dentro dos gestores que esse monitoramento ele seja feito continuamente, não só no momento posterior à implementação, ok? Não apresenta profundidade o monitoramento, já que ele vai só avaliar pontos pré-estabelecidos, mas não vai fazer uma análise, essa análise é feita posterior, né, do que esse monitoramento está trazendo de informação. Sempre poderá mudar tomadas de decisões, e isso claro que se dentro do monitoramento for observado algum dado, né, inadequado, ou alguma informação inadequada, alguma situação que foge dos objetivos da política pública, ela requer que você, enquanto gestor, tenha uma decisão arbitrária, né, algumas vezes, para tentar mudar a realidade daquela política pública. E o plano de atividades, né, ou o plano de ação como referência para o monitoramento dessa política pública, ok? E a gente vai agora falar um pouquinho da avaliação, né, que aí a gente tem a avaliação ex-ante, né, que a gente chama também, né, consiste de uma apreciação do desenho do projeto sob o ponto de vista da consistência lógica das soluções, das soluções propostas, né, da suficiência das ações a serem realizadas, né, e a gente observa que essa avaliação ex-ante, né, de eficiência corresponde especificamente ao cálculo de custo de cada alternativa, que foi proposto dentro da política pública. Além dessas categorias básicas, os projetos podem envolver ainda custos adicionais do usuário, custos de oportunidade, né? E aí vocês vão observar que essa avaliação, né, de impacto, né, consiste também na estimativa de ver qual o impacto de cada alternativa que foi proposta dentro dessa política pública. Dentro da avaliação ex-post, né, que seria o momento da avaliação, intermediário ou meio termo, né, que a gente pode chamar, essa avaliação faz referência ao momento em que é realizada a avaliação, ao momento em que é realizada a avaliação e, portanto, ao estágio da intervenção que é submetido à avaliação. Traduzindo isso, né, você vai compreender justamente as avaliações intermediárias ou de meio termo quando se trata de intervenções do tipo atividade, bens e serviços de produção, prestação de continuidade. Então, são avaliações pontuais em momentos já pré-estabelecidos dentro de uma política pública, ok? Nós aí falando um pouquinho mais sobre a avaliação, vocês vão observar aí no nosso último slide, ok? Que a avaliação de impacto ela tem justamente a obrigação de fazer uma comparação antes e depois. E isso é muito interessante dentro da política pública, dentro de uma gestão pública, onde geralmente é feito, se pautado essa comparação antes e depois entre governos, mas eu acho que você pode também fazer um antes e depois da sua política pública ou da implementação da política pública dentro da sua realidade. Nós vamos observar também que existe uma equipe interna e externa ou mista de avaliação, isso também é muito interessante. Ao realizar uma avaliação, principalmente quando quer avaliar impacto, é interessante que os implementadores ou o órgão que realiza a política pública, ela se exime desse papel de avaliação e repasse esse papel de avaliação a membros externos, quando possível. Claro que a equipe interna ela vai justamente avaliar e tentar corrigir alguns aspectos da política pública, e os externos são justamente para tentar dar mais plausibilidade, né, para o resultado daquela política pública. E a gente vai ter o conceito dentro da avaliação de eficiência, eficácia, efetividade, né? O accountability, né, que é a prestação de contas, e o do controle. Esses aqui vocês já estão bem cientes, ok? São temas que já são trabalhados dentro da administração pública com uma ênfase
com ênfase em vários pontos, né? Mas a gente pode tratar justamente desses temas dentro da avaliação para tentar englobar se as políticas públicas que estão sendo trabalhadas estão alcançando, né, essa eficiência, eficácia, efetividade, né, que são esperadas dentro dos gestores, ok? Então, pessoal, a gente vai observar, eu não quero me deter tanto, mas eu queria agradecer a vocês esse nosso encontro, né, aqui dentro das nossas videoaulas. Nós estamos acabando nossas videoaulas, ok? Foi uma experiência positiva para mim, eu espero que tenha sido uma experiência positiva também para vocês. E eu deixo para o final essa frase, né, do Henry Foster, que fala sobre justamente o fracasso e a oportunidade de se começar de novo inteligentemente. Então eu espero que as políticas públicas que vocês vão se deparar no decorrer da vida profissional de vocês, enquanto gestores ou possíveis gestores, sejam momentos de aprendizagem, né? E aquelas que não deram certo, sejam justamente para fortalecer o trabalho de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado, né? E estamos à disposição para tirar dúvidas, né? E estar alencando discussões sobre o tema. Ok, pessoal? Obrigado.